Olá! Nesta unidade, vamos finalizar o conteúdo relacionado às apresentações em inglês, dando ênfase a como responder perguntas da plateia ao apresentador. Quanto aos fundamentos da língua, estudaremos os verbos de ligação e a posição que os advérbios têm nas frases em inglês. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, para começar, ao se fazer uma apresentação, importantes perguntas podem aparecer. Então, quais são as formas para se elogiar ou refutar perguntas em inglês, né? Então, aqui tem uma série de dicas. Por exemplo, aqui, if it is a good question, thank the person and answer it. Se a pessoa te fizer uma pergunta boa, agradeça a pessoa e responda, né? Mas, some of the questions may be irrelevant. Algumas das perguntas podem ser irrelevantes. Bom, e aí? Say so and get another question. Diga isso e vá para uma outra pergunta. Não tem problema, se recuse a responder. Some may be unnecessary because you have already given the answer. Algumas podem ser desnecessárias porque você já deu a resposta. Então, repeat the answer briefly and get the next question. Repita a resposta que você já deu anteriormente, né, de uma forma breve, e vá para outra pergunta. Some may be difficult because you don't have the information. Então, algumas podem ser difíceis porque você não tem a informação. Então, again, say so and offer to find the information or ask the person asking the question what they think. Então, você vai dizer isso, né? E se oferecer a respondê-la, obter essa informação e responder futuramente para a pessoa que perguntou, ok? When you get a question, comment on it first. This will give you time. Quando alguém te fizer uma pergunta, faça algum comentário antes. Para quê? Para te dar tempo para articular o seu pensamento, por exemplo, né? Então, vamos supor que uma pessoa te faça uma pergunta. Aí você diz, uma pergunta muito interessante, tipo, that's a very interesting question. Isso te dá tempo para pensar e articular já como que você vai responder essa pergunta. Então, aqui tem várias dicas de como você pode fazer um comentário sobre a pergunta feita para poder articular os seus pensamentos, ok? Muito bem. Por exemplo, aqui, I'm glad you asked that question. Puxa vida, eu fico feliz que você tenha feito essa pergunta. A good question, ok? Porém, em alguns casos, você não tem a informação. Então, por exemplo, I'm sorry, but I don't have that information to hand. Ou ainda, can I get back to you about that? Posso retornar para você mais tarde sobre isso, etc. Agora, aqui tem algumas dicas, né? Como lidar com essas perguntas quando você é o speaker. Então, por exemplo, when you don't want to answer. Quando você não quer responder a pergunta. To be honest, I'm not really the person to ask about that. Para ser honesto, eu não sou realmente a pessoa ideal para responder sobre isso, né? Ou ainda, when someone interrupts you. Quando alguém te interrompe. Sorry, could I just finish? Sinto muito, posso só terminar? Enfim, então algumas dicas, né? Aqui, por exemplo, quando você finally understand what they want to know, quando você finalmente entende o que eles querem saber. I see. So what you're asking is... Ou ainda, quando você percebe, isso aqui é um falso cognato, hein? Que they don't understand what you said, que eles não entenderam o que você respondeu. Perhaps I didn't make myself clear. What I was trying to say was... If you don't want to tell everyone, se você não quer dar a resposta para todos da plateia, só para a pessoa que perguntou. Então, perhaps we can talk about it when I have finished. Ou ainda para terminar a sua apresentação, né? If there are no more questions, we should stop there. Ok? E agora, algumas dicas quando você é a pessoa que está fazendo as perguntas. Ou seja, você é o questioner, ok? Então, por exemplo, quando the answer doesn't give you the information you want, quando a resposta do apresentador não foi suficiente para responder a tua pergunta. Aí você pode dizer, yes, that may be so, but what I want to know is...
ou ainda quando a resposta do apresentador for evasiva. Yes, but you still haven't answered my questions. Mas você ainda não respondeu minha pergunta. Ou ainda quando você é cético sobre algo, né, e quer mais detalhes. Então, well, I'm not so sure. Can you give us an example to illustrate that? Aí você pede um exemplo prático, né, para ilustrar algo que a pessoa falou. Ou se você não concorda, that may be so, but I still think... Bem, então vamos falar um pouquinho sobre os grammar points. Vamos começar com os linking verbs. Então, linking verbs são os verbos de ligação. Eles do not express action. Eles não expressam ação. Eles ligam, conectam o sujeito a um adjetivo, um substantivo, né, que descreve ou identifica esse sujeito. Ou seja, eles dão informações adicionais ao sujeito. Então, por exemplo, you look tired. Você parece cansada hoje. Então, esse parecer aqui, você parece cansada. Ele está fazendo uma ligação, você parece cansada. Está dando uma informação adicional aqui ao sujeito. Ou, she's a nice person. Ela é, verbo de ligação aqui, uma bela pessoa. Então, os linking verbs. Os mais comuns são o verbo to be e os verbos relacionados aos 5 sentidos. To look, to feel, to smell, to sound, to taste. Então, aqui tem o exemplo de alguns linking verbs. Então, vamos ver esse exemplo aqui, olha. Elizabeth Blackwell became the first female doctor in the US. Então, a Elizabeth Blackwell tornou-se a primeira mulher ou médico feminina nos Estados Unidos. Então, o verbo become é um verbo aqui de ligação. Então, ela foi uma pioneira em promover a educação de mulheres na área da medicina. Então, o verbo to be, verbo de ligação. Aí no seu livro traz que the following verbs can only be used with adjectives. Que esses verbos aqui só podem ser usados seguidos de adjetivo e não de advérbios. Então, vamos pegar, por exemplo, it sounds good. Ou it sounds well. Então, no caso aqui, it sounds good, pode ser usado, good é um adjetivo, e soa bem, parece bom. It sounds well, well é um advérbio, você não vai usar. Então, nesse caso, quando você quer dizer que algo parece bom, que algo soa bem, você vai usar it sounds good. Ou seja, it sounds é um verbo sounds aqui de ligação, mais um adjetivo. Nós vimos lá atrás, na unidade 14 de inglês 2, não é? Os advérbios de modo, que eram advérbios que geralmente terminam em ly. Então aqui ele traz que nem todas as palavras terminadas com ly são advérbios, tá? Então você tem aqui no caso adjetivos, por exemplo, terminados por ly, friendly, silly, ou substantivos, ally, bully, Italy, ou verbos, apply, rely, supply, terminados em ly, não são advérbios de modo, ok? Porque lembra que os advérbios de modo são formados a partir, por exemplo, do adjetivo slow, acrescenta ly. Então, slow, vagaroso, slowly, vagarosamente. Vamos ver aqui outros tipos de advérbios. Então, nós temos advérbios de manner, de modo, de degree, de intensidade, frequency, frequência, de tempo, time, place, lugar. Muito bem. Advérbios de modo. A palavrinha-chave para os advérbios de modo é como. Então, por exemplo, como que ele dirige? Ele dirige perigosamente, dangerously. Então, olha aqui a palavrinha dangerous, que seria o adjetivo perigoso, acrescentou ly, ficou o advérbio perigosamente. Advérbios de intensidade. Esses advérbios de intensidade, eles podem preceder um adjetivo, um outro advérbio ou um verbo. Então, por exemplo, aqui no exemplo 1, the room is nearly empty. O quarto está quase vazio.
You cook very well. Você cozinha muito bem. I hardly know her. Eu mal a conheço. Então você tem aqui, nesse caso, um advérbio de intensidade precedendo um adjetivo, empty, vazio, aqui precedendo well, bem, que é um advérbio, e aqui precedendo um verbo, que é o verbo to know. Advérbios de frequência, palavrinha-chave para o advérbio de frequência, how often, com que frequência. Com que frequência ela se atrasa, né? Por exemplo, oh, she's always late. Ela está sempre atrasada. Então, aqui um advérbio de frequência, always. Outros aqui, often, frequentemente, sometimes, às vezes. Advérbios de tempo, palavrinha-chave. When, quando. Então, quando que ela chegou, quando você chegou, por exemplo, I arrived yesterday. Advérbio de tempo. Now, agora, today. E advérbios de lugar. A palavrinha-chave aqui é onde. Então, onde a Laura trabalha? A Laura works here, trabalha aqui. Aqui, advérbio de lugar. Depois, seu livro traz a questão de posicionamento, a posição dos advérbios em uma oração, né? Aqui ele faz um comentário no livro que é o seguinte, né? Nós nunca colocamos o advérbio entre o verbo e o objeto da oração. Bem, os advérbios de frequência, geralmente, eles vêm antes do verbo principal. Então, we often play soccer. Nós frequentemente jogamos futebol. Nós jogamos futebol frequentemente, porém a colocação dele na frase é antes do verbo. Não é aqui depois do verbo, tá? Porém, para o verbo to be, o advérbio de frequência vem depois do verbo. Então, verbo auxiliar, se o verbo for auxiliar, o advérbio de frequência vai ser colocado depois do verbo auxiliar. Se o verbo for principal, não for auxiliar, o advérbio de frequência vai ser colocado antes do verbo. Então, aqui, esse verbo não é auxiliar, advérbio de frequência antes. Esse é um verbo auxiliar, advérbio de frequência depois. She's never late. Ela nunca está atrasada. Aqui um comentário sobre ainda a posição dos advérbios vindos no início da oração, no meio ou no final. Então, unfortunately, we could not see the parade. The children often ride their bikes. Susan studies math every afternoon. Bem, e quando você tem mais que um advérbio na frase? No caso, aqui, por exemplo, quando você tem advérbio de modo, de lugar e tempo. Então, a sequência desses advérbios na frase é essa aqui, ó. Então, modo, lugar e tempo. Robert made a presentation efficiently in the town hall yesterday evening. Então, advérbio de modo, eficientemente, de lugar, in the town hall, quando? Yesterday. Porém, se o verbo for de movimento, ir para algum lugar, vir de algum lugar, voar para algum lugar, dirigir para algum lugar, aí você tem uma pequena inversão aqui na ordem. Vai ser lugar, modo e tempo. Então, eu tenho aqui, Pedro went there by car yesterday. O Pedro foi onde? Foi lá. Como? De carro. Quando? Ontem. Relembrando, quando você tem advérbios de modo, lugar e tempo, a ordem normal, o primeiro é modo, lugar e tempo. Se for depois de um verbo de movimento, ir para algum lugar, vir de algum lugar, inverte. Lugar, modo e tempo. Por fim, vá até a seção Antena Parabólica e leia as dicas para fazer uma boa apresentação corporativa. Por hoje é só. Até a próxima!